Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a construir um gráfico de mapa, mas não vai ser aquele mapa coroplético que a gente já viu em aulas anteriores no Excel. Aquele mapa é muito legal, mas ele não permite algumas personalizações que talvez sejam interessantes para o seu negócio. Os conceitos que você vai ver nesta aula, você pode aplicar para construir em cima de um gráfico de um mapa de um país, de uma cidade, ou mesmo aí de um estado, de um continente. Você consegue replicar a mesma lógica para construir independente aí da sua área geográfica. Então, preste atenção, sobretudo, nos conceitos do que a gente vai fazer para que você entenda como que vai ficar. E nesta aula, eu construí esse gráfico para que a gente pudesse comparar dois estados, tá? Então, por exemplo, aqui eu consigo selecionar um determinado estado e automaticamente ele já colore ali para mim uma bolha naquele estado com um valor, e aqui eu coloquei um valor avulso, qualquer coisa, tá? Foi relacionado ali a quantidade de clientes que existem naquele estado, e você pode, por exemplo, comparar duas situações. Então, este foi o meu objetivo aqui. Mas, obviamente, você poderia também fazer o quê? Você poderia configurar para que, ao invés de mostrar somente dois estados, aparecessem as informações em todos os estados. Como assim, professor? Como que ficaria isso? Ao invés de ter essa coluna que eu chamei de selecionados, eu poderia ter a informação em todo mundo e visualizar aquela informação. Então, vou dar possibilidades para que você aplique dentro do seu contexto. Tá legal? É claro que estados pequenininhos aqui, você tem que tomar cuidado com a formatação para que não fique embolado. Então, é importante que você consiga trabalhar com isso, tá? Aqui está um pouquinho mais embolado, porque a bolha está num tamanho grande, porque eu fiz o processo de comparação, mas você pode ajustar aí de acordo com a sua necessidade. Então, vamos lá. Vou mostrar o processo de construção deste gráfico de mapa, que vai usar várias técnicas aqui importantes do Excel. A maioria delas a gente já viu, então é hora de você também retomar esses conceitos. Beleza? Bora, bora, bora. Vamos lá, só para a gente entender primeiro a estrutura da nossa planilha e o que já está pronto aqui. Primeiro que eu vou apagar o gráficozinho de mapa e vou apagar esse mapa que está aqui também. Legal? Qual que foi o objetivo da planilha aqui? Eu vou até tirar esse selecionado para a gente poder fazer sem ter ali os estados selecionados. Primeiro, vou gerar um gráfico que vai mostrar as informações aqui de todo mundo, e aí depois a gente faz com os estados selecionados. Então, por enquanto, ignore isso aqui. Então, imagine que eu tenho aqui estados, e para que isso funcione, eu vou ter que ter aqui as coordenadas geográficas daqueles estados. Então, eu peguei aqui essas coordenadas. Deixei o link de onde eu peguei a coordenada aqui. Então, nesse GitHub aqui, você encontra a coordenada desses estados. E também, perceba o seguinte, nessa planilha eu deixei uma planilha chamada Apoio Dados, que tem a coordenada de cidades do Brasil todo. Então, não tenho certeza se tem todas as cidades aqui, mas são mais de 5.500 cidades disponibilizadas. Então, provavelmente deve estar ali tudo ou quase tudo, tá? Para facilitar para você. Ok? Beleza. Então, é o seguinte, a gente vai gerar este gráfico a partir de um gráfico de bolhas. E como que a gente vai fazer isso? Eu vou inserir um gráfico de bolhas aqui em branco. Então, vou gerar aqui um gráfico de bolhas, inserir gráfico de bolhas e vou colocar aqui esse gráfico de bolhas em branco. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dele. Beleza. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou indicar quais os dados que eu vou colocar nesse gráfico de bolhas. E aí, lembra dos conceitos de gráfico de bolhas, que ele vai ter três dimensões, eixo X, eixo Y e o tamanho da bolha. Então, botão direito, selecionar dados. Vou adicionar. O que eu vou adicionar nesse gráfico? O nome da série, vou colocar aqui os estados, por exemplo. Ok, não faz nem diferença ali. Os valores do eixo X são os valores de longitude. Então, aqui, ó, esse eixo aqui são os valores de longitude. Vou selecionar essa coluna toda. Os valores do eixo Y são os valores de latitude. Vou selecionar essa coluna toda. Ok? E o tamanho da bolha é a quantidade de clientes. E aí eu tenho clientes ali variando em vários aspectos. Vamos dar OK. Beleza. Então, gerei ali essas informações. OK de novo. Veja que ele coloriu aqui como uma bolha e você consegue quase visualizar um mapa do Brasil aqui. Não consegue? O formato dele, olha só, você consegue quase visualizar um mapa do Brasil. Só que eu vou ter que formatar
os meus eixos para que ele fique mais dentro de uma escala razoável aqui para a gente entender todas as informações. Lembrando, esses clientes foram gerados aleatoriamente. Para a gente poder deixar até as bolhas com tamanhos bastante diferentes, vamos fazer o seguinte. Aleatório entre, vou variar aqui a quantidade de clientes entre 5 e, por exemplo, 100, 99, para não dar 3 dígitos. Entre 5 e 99, e aí veja que eu já tenho bolhas de tamanhos bastante variados. Quanto maior a diferença, maior a diferença entre o tamanho das bolhas. Então, por exemplo, se aqui fosse entre 100 e 999, eu teria ali outras dimensões na hora que eu replicar. Então, vai variar de acordo com a sua situação. Ok? Beleza. Só que aí um negócio legal de fazer é ajustar a escala dessas bolhas. Como que a gente faz isso? Botão direito, formatar a série de dados, e aí eu tenho a opção aqui, dimensionar o tamanho da bolha. Quanto mais você reduz, mais você vai reduzir proporcionalmente todas elas. Por exemplo, 50. Aí eu já consigo ver as bolhas com tamanho menor e ficam mais espaçadas, então talvez seja mais interessante. Você vai fazendo os ajustes de acordo aí com os seus dados. Vou colocar aqui, por exemplo, 25. E aí a gente vai testando, se não ficar bom, a gente faz os ajustes. Então veja, eu tenho ali quase que um esboço já do gráfico do mapa do Brasil. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso ajustar os eixos x e y. E aí eu peguei os pontos extremos do Brasil. Então, a norte, o ponto extremo dele está aqui, lá em Roraima. A sul, o ponto extremo dele está aqui no Rio Grande do Sul, leste e oeste, tá? Cabo Branco, Paraíba e no Acre. Então, Acre vai estar aqui do lado, Paraíba lá do outro lado e assim por diante. Então, a gente vai ajustar agora os eixos para que o nosso gráfico aqui do Brasil fique centralizado dentro dessa estrutura do gráfico de bolhas. No começo, que é confuso, reveja o vídeo mais vezes e vá praticando, pausando para você entender 100%. E aí, uma dica é o seguinte, sobretudo quando você estiver fazendo com gráficos aí, com mapas de cidades, estados. Você vai pedir ajuda para o Google Maps. Vou abrir aqui o Google, digito aqui Maps, e aí você vai tentar encontrar o ponto mais alto e o mais baixo de um determinado local, assim como as extremidades também direita e esquerda, leste, oeste. Por exemplo, Brasil, o ponto mais alto, ele está aqui, ó. Então, eu vou clicar sobre ele, ele me dá aqui as informações de latitude e de longitude. Se eu observar com a tabelinha que está aqui, está mais ou menos a mesma coisa. Então, 5 graus, por exemplo, aqui também, menos 60, menos 60. Então, você consegue fazer isso. Quando você quiser fazer lá com cidades, estados, você faz a mesma coisa. Pesquisa cidade e estado, tenta pegar ponto mais alto, ponto mais baixo, você vai ver que vai estar bastante próximo aqui. Vamos tentar clicar para entender. Menos 33 e 53. Menos 33 e 53. E também as extremidades. E você usa essa mesma lógica para poder fazer aí, independente do seu tipo de mapa. Ou pesquisa na internet para você encontrar essas informações também. Mas por que eu peguei isso? Para a gente ajustar o eixo. Então, na altura, aqui no meu eixo Y, eu vou ajustar conforme valor máximo 5, valor mínimo 33. Vamos lá. Botão direito, formatar eixo. Valor máximo ele já até pegou aqui. Se eu quiser dar uma folguinha para o meu gráfico não ficar muito no extremo, vou colocar, por exemplo, 5,5. 34,5 ele é 33, está legal também. Ou posso colocar aqui 6, por exemplo. 6 e 34. Ok, está legal, beleza. As extremidades laterais, eu vou ter a leste menos 34, e aí já é longitude, a oeste menos 73, ou seja, vai de menos 34 a menos 73. E a gente vai dar uma folguinha também. Então, menos 34 é o valor máximo, só que eu vou colocar aqui menos 33. E o outro é menos 73, vamos conferir aqui. Menos 73, acho que até ficou ali também, menos 73 já está lá adequadamente. Posso ajustar aqui um pouquinho, porque o meu gráfico ele vai ser num formato mais retangular e menos quadrado, porque é assim que é o mapa do Brasil. Veja que já está ganhando ali uma forma bem parecida com aquilo que a gente tem no mapa do Brasil. Está conseguindo enxergar? Beleza. Próximo passo, eu vou pegar o mapa que vai ficar aqui de fundo para esse gráfico de bolhas. E aí eu deixei ele copiado aqui no apoio IMG.
Onde que eu peguei? Na internet. Então, pesquise sempre por imagens PNG para poder facilitar, pois é um tipo de arquivo transparente. E qual que é a ideia? Tente posicionar esse gráfico dentro dessa área quadrangular que tem aqui no gráfico de bolhas, porque assim ele vai ficar mais ou menos ali, ou quase 100% certinho dentro da sua estrutura. Então, vamos tentar posicioná-lo aqui. Beleza. Ok. É muito difícil conseguir deixar isso aqui 100%, porque as escalas elas não são 100% adequadas, né? Mas ele consegue ficar ali com um grau de proximidade bem legal. Olha só, eu tenho aqui as bolinhas dentro dos estados quase que perfeitamente. E aí você vai fazendo ajustes de acordo com a sua necessidade até que o gráfico fique o mais próximo possível da realidade que você está apresentando. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Para deixar esse gráfico mais limpo, posso tirar a informação do estado, aí até atrapalhou a minha estrutura, devia ter tirado isso aqui antes. Vou aumentar um pouquinho as informações aqui do gráfico também. E aí vamos fazendo os ajustes até que ele fique, como eu disse para vocês, o mais próximo possível de uma escala real. Legal, acho que aqui ficou bom. O que a gente vai fazer também? Retirar os eixos. Então, tirei aqui a informação do eixo x, tirei a informação do eixo y e vou tirar também essas linhas de grade. Posso clicar com o botão direito sobre o gráfico, venho nesse maisinho aqui e removo linha de grade. Ok? Veja que quando eu vou removendo espaços do gráfico, ele vai se ajustando também. E aí é interessante você verificar se não perdeu nenhuma informação de ajuste para que o seu gráfico fique adequado, certinho, dentro da sua estrutura. Beleza, show de bola. Acho que está ficando legal. Uma outra coisa que eu fiz foi o quê? Eu coloquei um formatinho 3D em efeito de forma, sombra, botei uma sombra 3D e isso que estava lá na minha estrutura. E agora são os rótulos de dados, tá? Lembrando, o tamanho da bolha está variando aqui de acordo com o tamanho da quantidade de clientes. Então, o tamanho da bolha está variando de acordo com a quantidade de clientes. Para a gente deixar os nossos valores da bolha fixa, porque senão qualquer alteração que eu faço ele vai alterar, porque está com função aleatória, vou dar um Ctrl C, Ctrl V como valores, e aí vou deixar esse tamanho da bolha fixa. De novo, mais uma vez, se eu aumento, por exemplo, aqui a quantidade em Minas Gerais para 2.700, veja que os gráficos se ajustam, tá? Então, Minas Gerais está muito maior ali agora. Então, tudo vai depender das suas informações de valores. Quanto maior a diferença, maior a diferença entre o tamanho das bolhas. Para a gente poder até deixar com bolhas bastante diferentes. Olha só, vamos colocar aqui aleatório entre. Vou deixar entre 100 e 5.000. Entre 100 e 5.000. E repliquei para todo mundo. Veja que eu tenho bolhas agora bastante diferentes. Ctrl C, colei como valores. Legal. Tenho ali informações bastante gritantes de forma diferenciada. Quero adicionar rótulo de dados a essas informações. Botão direito no gráfico. Só que veja o seguinte, o que eu estou clicando quando eu faço o botão direito aqui? Na imagem. Então, manda ela para trás. E aí ela acabou sumindo. O que você vai fazer? Pegar o seu gráfico de bolhas, estou com ele selecionado, formatar sem preenchimento. Beleza, agora você tem o gráfico do mapinha como fundo do gráfico de bolhas, ok? Agora eu posso clicar com o botão direito, adicionar rótulo de dados. Botão direito, formatar rótulo de dados. Por quê? O que eu quero nesse rótulo? Eu quero o tamanho da bolha, o valor do eixo Y não me interessa, eu quero que ela fique centralizada. Vou deixar aqui negrito, vamos colocar aqui acento Gothic. E, além disso, eu quero colocar o nome do estado. Como que eu coloco o nome? Valor a partir das células e busco aqui o nome do estado. Ok. Beleza, apareceu ali o nome, ponto e vírgula, o valor daquela bolha. Está embolado, professor? Tá, mas porque eu quero fazer agora a comparação. Então, na hora que eu fizer a comparação, não vai ficar embolado. Sempre faça de acordo com o que você quer apresentar. O separador vai ser uma nova linha, porque aí, no meu caso, já apareceu o nome do estado e a quantidade de clientes. Repetindo, está embolado porque eu vou fazer com o objetivo de comparar apenas dois estados. Na hora que eu fizer essa comparação, vai ficar legal, não vai ficar embolado, não.
E como que eu fiz a comparação de dois estados? Eu criei uma coluna adicional, então Ctrl Shift mais aqui, vou chamar ela de clientes selecionados. Isso a gente já viu também essa técnica em outras aulas dentro do nosso curso. O que eu vou fazer? Se e abro parênteses. Eu vou verificar se o estado selecionado é um dos dois estados que eu estou buscando aqui. Então, se o meu estado for igual a um estado selecionado, eu quero apresentar as informações dele. Agora, se o estado que tiver aqui numa determinada linha não for igual a nenhum dos estados selecionados, eu quero ignorar essa informação. Então, o que eu vou fazer? Vou verificar se o estado selecionado 1, travei, se ele é diferente do meu estado aqui inicial. Ponto e vírgula, vou verificar também se o estado selecionado 2, travei, é diferente do meu estado inicial. Fechei. Então, o que eu estou fazendo até agora? Excel, verifica para mim se o estado ele é diferente de algum dos estados selecionados. Se ele for diferente, significa que ele não está sendo selecionado. Concorda comigo? Beleza? Então, se ele não está sendo selecionado, deixe em branco. Aspas duplas. Se ele estiver sendo selecionado, repita o nome aqui do cliente. Então, deixa eu clicar aqui no cliente. Então, repita a informação que está lá em clientes. Está ficando com esse arroba estado aqui, porque ela está formatada como tabela, como a gente também já viu. Fechei parênteses, Enter. Então, veja o que apareceu. Somente os dois estados selecionados. Se eu modificar para Minas Gerais, vai aparecer ali só Minas Gerais e Santa Catarina. Só que agora as informações da bolha não pode ser essa coluna clientes. A informação da bolha vai ser a coluna selecionados. Botão direito, selecionar dados, vou editar. E aqui no tamanho da bolha, eu simplesmente vou pegar a coluna de selecionados. Ok, ok. Prontinho. Agora eu estou vendo ali que é só Minas Gerais e Santa Catarina. Vou pegar um outro estado, Tocantins. Apareceu só Minas Gerais e Tocantins. Vou comparar com outro estado, lá em cima, lá no Acre. Apareceu só Minas Gerais e Acre. Quero comparar o Acre com São Paulo. Apareceu Acre e São Paulo. Legal? Então, pessoal, repetindo, são técnicas que a gente unificou para gerar um recurso que não tem por padrão no Excel. É confuso na primeira vista? É difícil na primeira vista? É, mas é algo que pode te ajudar muito aí em diversas situações. E aí, curtiu o conteúdo? Agora deixa eu te fazer algumas perguntas. Você sabia que o Excel é a principal ferramenta do mercado de trabalho, utilizada por praticamente todas as organizações, independente da área ou do segmento? Só hoje existem mais de 25 mil vagas abertas no LinkedIn que solicitam diretamente Excel. E você já está preparado para essas vagas? Então, aproveite a oportunidade de se qualificar com um super curso de Excel que vai do zero ao nível pós-avançado e vai te ensinar tudo o que você precisa saber para impulsionar a sua carreira, dominando esta que é a principal ferramenta do mercado. Então aproveite, porque eu estou abrindo inscrições com um super desconto, porém essas vagas são limitadas. Clica já na descrição desse vídeo e faça já a sua inscrição. Vejo vocês lá!